Oi, bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais um devocional sobre o livro de Gênesis. Hoje nós vamos ver algumas lições que nós aprendemos com o capítulo 16 de Gênesis. E hoje vai ser 4 lições que nós podemos aprender com esse capítulo. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para você já curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, porque quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e assim mais pessoas podem ter acesso a mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Antes da gente começar também, eu gostaria de pedir que você desse uma pausa no vídeo, lesse aí o capítulo 16 de Gênesis na sua casa, aí onde você está. É importante que você leia o capítulo antes da gente poder ver as lições que a gente pode aprender com esse capítulo e faça a sua oração. Aí quando você lê o capítulo, fizer a sua oração, aí você volta e a gente vê aqui as lições que a gente pode aprender hoje. E a lição número 1 que nós podemos aprender com o capítulo 16 de Gênesis é: quando nos afastamos dos planos de Deus e tentamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, sempre haverá consequências. Deus havia feito uma promessa para Abraão que mesmo na sua velhice lhe daria um filho. E a Bíblia também vem nos dizer que o problema de os dois não poderem ter filhos era com Sara, porque Sara era estéril. Então Sara, ela sabia que se eles não tinham filhos, era por causa dela que eles não tinham filhos. E o que Sara pensou? Então eu vou ajudar um pouquinho aqui na promessa de Deus. Vai ver, talvez não é comigo que esse filho vai nascer, é um filho, é da minha serva, eu vou dar a minha serva, Agar, para Abraão, para ele poder ter um filho com ela. E assim, o filho dela vai ser considerado meu filho. E esse vai ser o filho da nossa descendência, o filho da promessa. Por quê? Porque naquela época era muito comum, quando as mulheres às vezes não podiam ter filhos ou não conseguiam ter muitos filhos, porque quanto mais filhos, mais considerada abençoada era a mulher, era muito comum que elas pegassem as suas servas e dessem como concubinas de seus maridos, e aí eles ficavam com essas servas e elas tinham filhos, e os filhos eram considerados como filhos da senhora delas, da esposa do marido. E foi isso que Sara fez. Só que o que nós vimos aqui? Nós vemos que Sara deu ouvidos à ansiedade. Sara deu ouvidos ao seu desespero por não poder ter filhos. E aí ela acabou tomando uma decisão que até hoje nós vemos consequência dessa decisão. Por quê? Porque Isaac, que é o filho de Sara, ele é o ancestral dos judeus. Ismael, que é o filho de Agar, a serva de Sara, é o ancestral dos árabes. E até hoje nós vemos essa briga, essa disputa que há entre esses dois povos. Então essa decisão de Sara, essa decisão baseada na sua ansiedade, no seu desespero, gerou uma consequência tão séria que até hoje nós vemos a consequência dessa atitude de Sara. E nós não podemos deixar que a ansiedade, o desespero e a insegurança nos deixe nos afastar dos planos de Deus. Nós não podemos dar ouvido a esses sentimentos e acabar tomando atitudes que vai nos afastar daquilo que Deus planejou para nós. Não deixe que os conselhos daqueles que são importantes para você lhe afastem dos projetos divinos, dos propósitos de Deus. Abraão, ele tinha recebido a promessa de Deus, que ele seria um pai de uma grande nação, e ele não esperou Deus agir no tempo certo. Quando Sara veio para ele, ele fez a proposta da serva, Abraão deu ouvidos ao que Sara estava falando. Ele não esperou Deus cumprir a promessa, mas ele deu ouvidos ao que Sara estava falando, porque talvez era sobre esse descendente que Deus estava falando. E aí ele vai dar ouvidos a Sara, e hoje nós vemos a consequência que isso causou. Então nós não podemos deixar que quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus diz que tem um propósito na nossa vida, nós não podemos dar ouvidos, mesmo aquelas pessoas que nós mais amamos, mesmo pessoas que se importam com a gente. Não é gente que quer o nosso mal, é gente que quer o nosso bem, gente que se importa sinceramente com a gente. Mas muitas vezes essas pessoas vão vir com propostas pra gente que vai acabar nos afastando daquilo que Deus prometeu pra gente, daquilo que era o propósito de Deus. E nós não podemos deixar que isso aconteça, nós não podemos permitir isso.
Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. É o que nos diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se baseie por aquilo que você acha, aquilo que você pensa, mas se mantenha firme naquilo que Deus falou. A segunda lição que nós podemos aprender com esse capítulo hoje é: assuma a consequência dos seus erros. O erro de ter pensado nessa proposta com a serva para poder ter um filho foi Sara. Esse erro foi de Sara. Sara que teve essa ideia. E aí ela faz a proposta a Abrão, Abrão concorda com ela, Abrão faz o que ela pediu, e aí a serva engravida. E por causa da serva ter engravidado, a serva começa a desprezar Sara. E isso foi o quê? Isso foi uma consequência do que Sara decidiu. Sara, ela não esperou Deus agir no tempo dele. Sara, ela não confiou totalmente de que aquele filho seria dela conforme Deus tinha dito. E ela decidiu fazer do seu próprio jeito. Ela tomou suas próprias decisões tentando ajudar a promessa de Deus se cumprir. E aí quando veio as consequências, as primeiras consequências, que foi a serva vendo: olha, eu estou grávida e a minha senhora não está. Então o filho do descendente, aliás, o descendente do meu senhor vai ser meu filho, não vai ser o filho dela. Eu vou ser a mãe da descendência do meu senhor Abrão. E aí aquela serva começa a desprezar Sara. E Sara, em vez de reconhecer que aquilo era consequência pelo seu erro e se arrepender, não, ela foi julgar, ela foi culpar Abraão. Ela foi como se ela tivesse colocado sobre Abraão a culpa de uma coisa que foi ela que fez. Ela foi questionar com Abraão: olha, a serva que você engravidou agora está me desprezando. Tá vendo o que está acontecendo? Como se a culpa fosse de Abraão. Só que na verdade a culpa era dela. E a Bíblia nos ensina que nós devemos reconhecer os nossos erros e aceitar a consequência dos nossos erros. A Bíblia diz que tudo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então você tem que aceitar a colheita daquilo que você plantou. Quando Adão caiu, uma das primeiras atitudes da queda foi não reconhecer o seu erro e transferir a culpa um para o outro. Essa foi uma das primeiras consequências do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, que Deus veio e perguntou para eles: o que vocês fizeram? Adão não disse: Senhor, eu comi da fruta que o Senhor disse que eu não comesse. Ele disse: a mulher que o Senhor me deu foi que me ofereceu a fruta e eu comi. Como quem disse assim: Senhor, a culpa é sua. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido a fruta e não teria pecado. Então podemos dizer que a culpa é do Senhor. E aí quando Deus pergunta a Eva: Eva, por que você fez isso? Eva não diz: Senhor, eu pequei, eu me arrependo. Eu comi da fruta, não era para me ter feito isso, não era para me ter dado para o meu esposo. Eu pequei. Não, Eva disse assim: Senhor, a culpa foi da serpente. Foi a serpente que me enganou e por isso eu comi. Ela não assumiu a sua culpa. Então, não reconhecer e não assumir a culpa foi uma das primeiras consequências do pecado. E nós devemos reconhecer e assumir nossas culpas. Afinal, para que nós possamos ser perdoados por Deus, nós temos que reconhecer os nossos erros. Como eu posso pedir perdão por uma coisa que eu não reconheço que eu fiz? Então eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso assumir a culpa pelos meus pecados, eu preciso me arrepender e confessar a Deus pedindo perdão, para que assim Deus possa me perdoar dos meus erros. Após se deparar com um erro, nós devemos agir com sabedoria e não com sentimentos de raiva. Normalmente, quando alguém que fez alguma coisa errada e está sendo culpado por aquilo de errado que fez, aquela pessoa ela pega a sua culpa e transmite para outra pessoa porque ela fica com raiva. Ela fica com raiva por as coisas não terem saído da forma com que ela queria. Então ela vai e transmite a culpa para outra pessoa. A primeira coisa que nós temos que aprender a reconhecer é que o erro é meu, o erro não é de outra pessoa. E não adianta eu ficar com raiva porque eu estou pagando pelas coisas que eu fiz. Não, eu tenho que aceitar, porque eu mereço pagar pelas coisas que eu fiz. Não foi outra pessoa que fez, foi eu que fiz. Então eu mereço sofrer as consequências daquilo que eu fiz de errado. A terceira lição que nós aprendemos nesse capítulo é: o Senhor não ignora os injustiçados. Nós podemos ver nessa história toda que Agar, ela foi uma vítima dessa situação. Por quê? Porque Agar era serva de Sara.
Portanto, Agar, ela tinha que obedecer tudo aquilo que Sara dissesse para ela. E foi Sara que chegou para ela e disse: fica com meu marido, para que você possa engravidar e o teu filho possa ser meu filho, possa ser considerado meu filho. Não foi Agar que disse: minha senhora, deixa eu ficar com teu marido. Não, foi Agar que tomou essa decisão. Foi Sara que tomou a decisão e Abrão atendeu aquele pedido de Sara. Então Agar, o que ela podia fazer unicamente era obedecer. Agar, ela foi uma vítima dessa situação. E quando ela engravidou, que também nós não podemos tirar totalmente a culpa de Agar, porque Agar, ela começou a se achar maior do que a sua senhora, começou a desprezar a sua senhora, a Bíblia nos diz isso. Ela não deveria ter feito isso, ela deveria ter reconhecido a situação e ter reconhecido o seu lugar naquela situação. E aí, quando Agar sofre tudo aquilo, Agar teme pela própria vida e teme pela vida do seu filho, porque ela estava grávida. Ela temia que alguma coisa pudesse acontecer com ela e com a vida do seu próprio filho. Então Agar foge e Deus vê que Agar era vítima daquela situação. Deus não deixa aquilo passar em branco. Deus vai ao socorro de Agar e salva a sua vida e salva a vida do seu filho. Então nós vemos que Deus, ele não deixa passar em branco, não ignora os injustiçados. Deus sempre procura fazer a justiça. E a quarta lição que nós podemos ver é: suas decisões precipitadas afetam não só você, mas também as pessoas ao seu redor. Talvez quando Sara tomou aquela decisão, ela não percebeu que as consequências da sua decisão poderiam acabar chegando até outras pessoas. Sara e Abrão não faziam a menor ideia o que eles fizeram naquele dia teria consequências até os dias de hoje. Que hoje pessoas que nunca conheceram Sara, Agar e Abrão estariam sofrendo com as consequências daquilo que eles fizeram naquele tempo por não deixarem Deus agir no tempo dele. Se eles tivessem esperado Deus agir no tempo dele, talvez as coisas que estão acontecendo hoje lá na região daqueles países, dos descendentes de Abraão, talvez as coisas não estivessem tão sérias como estão hoje. E nós vemos a realidade do que está acontecendo lá naquela região, do que está acontecendo lá naqueles países. E no fundo, lá por trás de todos os motivos para eles estarem fazendo o que estão fazendo, por trás de tudo aquilo, o motivo é a briga entre os dois filhos de Abraão. Tudo, na verdade, é a briga de Isaac e de Ismael. São os dois filhos que brigaram e até hoje vivem em disputa. Nós precisamos ter muito cuidado, porque ações que nós temos hoje em dia, nos dias de hoje, coisas que nós decidimos hoje, coisas que nós decidimos fazer no agora, vai ter consequência. Se você faz uma coisa boa, vai ter consequência boa. Se você faz uma coisa ruim, você toma uma atitude errada, vai ter uma consequência ruim. E essas consequências não vão atingir só você, mas essas consequências vão atingir as pessoas que estão ao seu redor e talvez atinjam até as próximas gerações, como foi no caso de Abraão, Sara e Agar. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado, que você tenha sido abençoado com esse vídeo, que Deus tenha falado com você. E se você ainda não curtiu esse vídeo, às vezes a gente está assistindo um vídeo e aí chega no final do vídeo, a gente se esquece de curtir e acaba o vídeo e você passa para o próximo e não curte o vídeo. Eu gostaria de pedir que você curtisse o vídeo, compartilhasse com outras pessoas, se inscrevesse no canal para ajudar o canal a crescer. Porque aí o YouTube, ele mesmo vai ver que talvez o vídeo seja um vídeo interessante, que o canal seja relevante, e ele mesmo começa a recomendar o vídeo para outras pessoas, e assim a palavra de Deus chega a mais pessoas ainda. Mais pessoas podem ter acesso a mais um pouquinho sobre conhecimento sobre Deus e sobre a sua palavra. E esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.